Olá, hoje nós vamos analisar um período que ocorreu aqui na Idade Moderna, entre 1453 e 1789, onde ocorreram grandes transformações na Europa. Por que nós estudamos a Europa? Primeiramente porque o Brasil é parte das consequências da expansão marítima europeia, tá? E também nós fomos colonizados por Portugal. E todo o continente americano foram colonizados tanto por Portugal, Espanha e Inglaterra, Holanda e França, ok? Então, para a gente entender esse movimento chamado Reforma Protestante, ele é dado a um período histórico onde há o rompimento com a Igreja Católica, surgindo várias outras denominações cristãs, ou seja, várias religiões de caráter cristão, como a luterana, a anglicana, a calvinista e entre outras. E vamos também analisar a Contra-Reforma, que é o conjunto de medidas que a própria Igreja Católica tomou para conter o avanço do protestantismo, tá? Então, o termo a gente conhece como Reforma Católica, mas a gente utiliza mais como Contra-Reforma, ok? Então, nós temos que ver o contexto, né? O contexto social, político e cultural, né? Desse movimento, tá? Que surge em decorrência desse contexto que estava ocorrendo na Europa, entre o renascimento urbano e comercial, com o surgimento da burguesia, né? Também no sentido econômico, o fortalecimento da economia mercantilista, ou seja, um capitalismo comercial, e também o renascimento cultural, que nós já vimos na outra aula, que foi um movimento artístico, cultural e científico que vem romper com os dogmas, né, da Igreja Católica, né? Esse dogma permitia que o homem fosse não o centro das atenções, o centro do universo, mas sim Deus. Então era a teoria teocêntrica, tá? Deus é o centro de todas as atividades humanas. Então isso vem romper com o renascimento cultural, ok? E um dos problemas que vai ocorrer também é as críticas à Igreja Católica, tá? Com o fortalecimento do rei e a aliança com a burguesia, né, a igreja ela também concorre de alguma forma com os próprios monarcas, porque o Papa ele é um príncipe, ele é o príncipe, né, é um cargo eclesiástico, mas ele ao mesmo tempo ele recebe muitos dízimos, né, recebe propriedades, né, é aqui que vai surgir o celibato, que padre não pode casar. Aqui que vai surgir também que os bens da igreja não pode ser dividido, né? Então muitas fortunas, muitas terras é deixado para a Igreja Católica, tá bom? Então nesse período da Baixa Idade Média, né, era uma mistura entre igreja e poder. Então muito desses papas, muito desses bispos, esse clero, né, eles vendiam cargos dentro da igreja para vamos dizer, a burguesia, para a nobreza. Então havia também um despreparo dos clérigos, né, dos padres, dos bispos, para uma vida religiosa. Então misturava tanto uma vida luxuosa, né, então isso recebeu muitas críticas por parte da sociedade na época e também para os próprios membros da própria Igreja Católica, que foi justamente o que ocorreu com o John Wycliffe e o John Hus, né, que criticavam a igreja, né, lá na Suíça, tá bom? Então, esses aqui são os precursores, né, que faz uma crítica religiosa e social, tá bom? Então, a formação dessas monarquias que vão surgindo na Europa a partir do fortalecimento do rei, né, cresce também a burguesia. E isso, de alguma forma, vem enfraquecer o poder do Papa, né? Porque a burguesia tem o dinheiro, né? As monarquias recebem os tributos, né? E o movimento renascentista fez com que o homem despertasse para esse novo tempo, essa nova mentalidade, tá bom? Essa reforma, né, proporcionada pelo Martinho Lutero entre 1490 e 1517, tá? Vai levar uma crítica, né? Vai levar uma crítica de um próprio monge, que o Martinho Lutero, ele, antes de ser protestante, ele era um membro da Igreja Católica. Então ele vai, de alguma forma, fazer as críticas e vai
difundir entre os alemães, né, principalmente os reinos alemães, porque a Alemanha não existia ainda naquele período, mas vários reinos, né, onde os príncipes, né, os reis de alguns territórios, também concordavam com o teólogo chamado Martinho Lutero. Então, eles também não queriam perder espaço para a igreja, porque a igreja estava acumulando muitos bens e terras. Então, a bula de 1517, né, o que é uma bula? É um documento que o Papa Leão X, ele começou a vender indulgências para financiar a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. O Vaticano, que vocês já conhecem, começou a construir ainda na Idade Média. Então, esse Papa ele começou a vender perdão, né, para aqueles católicos, para pessoas ricas que quisessem uma passagem para o céu depois de morrer. Então o Martinho Lutero, né, ele publicou essas teses contrárias, né, colocando o quê? Que esse movimento que o Papa estava fazendo, não atendia aos preceitos evangélicos, né? Não atendia a igreja nos seus primeiros tempos. Então, o Martinho Lutero foi excomungado pelo Papa, mas de alguma forma ele foi protegido pela nobreza alemã, pelos príncipes alemães, né? Então ele ficou protegido em um castelo. E durante esse período que ele ficou recluso, que ele ficou se escondendo do movimento da Igreja Católica, ele escreveu para o alemão a Bíblia. Então, porque a Bíblia antigamente ela era escrita no latim. E o latim somente poucas pessoas tinham acesso a essa leitura, ok? Então, o Lutero, de alguma forma, ele foi o grande líder desse movimento, que faz com que na Alemanha se torne protestante, ok? Bem, as reformas ocorreram em outros países também, ocorreram primeiramente na Alemanha, e essas ideias chegaram à França, aos Países Baixos, que é a Holanda, na Inglaterra e nos países escandinavos, na Suécia, na Dinamarca, na Bélgica, né? Então esses países nórdicos também tiveram seus predecessores, ou seja, os seus reformistas, tá? E uma das principais reformas que ocorreu, por exemplo, na Suíça e na França, foi a teologia calvinista, tá? Por João Calvino. Então ele tinha alguns princípios, né, de valorização do trabalho, da poupança, né, a poupança que era muito criticada pela Igreja Católica, né, que a Igreja ela era contra a poupança, era contra o empréstimo de dinheiro por parte da burguesia. Essa teologia calvinista agradou a burguesia, porque trouxe um conforto espiritual para as suas atividades de comércio e lucros, né? Porque havia também os banqueiros que emprestavam dinheiro a juro. Então, a teologia calvinista casava muito bem com a burguesia. Na Inglaterra, vamos ver também o rei Henrique VIII, ele teve o apoio do súdio para romper com Roma e criar a sua própria igreja, tá? E ele, com o ato de supremacia, em 1534, ele cria, né, e torna-se o próprio chefe da própria igreja, tá? Mas um fato muito interessante, que ele cria essa nova religião anglicana, porque ele não podia se divorciar da sua esposa. E ele precisava de um herdeiro masculino para o trono, sucessor. Então ele teve que criar uma nova igreja para ele poder se casar, ok? E aí a igreja também contra-atacou. A Igreja Católica cria uma reação, né, contra os movimentos protestantes que estavam em expansão na Europa. Então, através do Concílio de Trento, em 1545, ela tomou as seguintes resoluções. Ela reafirma os dogmas católicos, né, e dos 7 sacramentos, né, dogmas católicos é o batismo, o catecismo, o crisma, a primeira comunhão, né, o batismo, esses são os 7 sacramentos. A confirmação da questão do Cristo, né, da transubstanciação de Cristo, né, e a hierarquia do clero e do celibato clerical. Manteve o clero clerical, ou seja, não, o padre não poderia casar nem deixar herdeiro, ok? E criou um índice de livros proibidos, né, aos católicos, né, que somente poderia ler livros com autorização da Igreja Católica. E é o pior de tudo, a Igreja Católica cria o Tribunal do Santo Ofício, que é a Santa Inquisição, visando combater as práticas de judeus e as igrejas reformadas, ou seja, torturavam, né, e também criou a Companhia de Jesus, né, em 1540, que tinha um importante papel na